Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra o livro no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo número 11, uma passagem bem conhecida, mas graças a Deus que a sua palavra se renova cada dia. Glórias a Deus, mesmo. E muitas vezes a gente, diversas vezes, viu o Senhor falando de maneira diferente. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte que me cabe na herança. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajudando-o, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Senhor, que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale conosco, através da tua santa, doce e gloriosa palavra. Seu Santo Espírito nos guie ao canal eterno em direção para aquilo que o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja preparado como uma boa terra para receber essa semente. Que ela produza os frutos para o qual ela foi enviada. Sou somente um instrumento nas suas mãos. Usa-me com a tua vontade e conforme o teu querer. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, eu peço. E pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da vontade. Glórias a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida que vai falar a respeito do filho pródigo. Começa dizendo então que um certo homem tinha 2 filhos. E certo dia o mais novo dos filhos chega para o seu pai e diz: Pai, eu quero a minha parte que me cabe na herança. E depois que o pai divide, poucos dias depois, ele pega tudo que tem e parte. Eu imagino, irmãos, que pelo que a gente vai ver até o final dessa história, não era uma situação que eles estavam passando algum tipo de necessidade, não. Era uma família bem de situação financeira, vamos assim dizer. Porque quando ele está para voltar, ele fala que vai voltar porque na casa do seu pai até os empregados tinham o que comer. E como o pai mata um bezerro cevado, imaginamos então que seria uma espécie de uma fazenda onde aquele jovem morava ali com seu pai, com seus irmãos e com as outras pessoas que trabalhavam para o seu pai. Então, como será que surgiu no coração deste jovem a intenção e esse desejo de se afastar da casa dos seus pais? Imagino que havia pessoas, talvez viajantes, que iam até aquele local e, vez de outra, falavam para aquele jovem a respeito, talvez, de terras distantes, de onde era em tal lugar, como era em tal situação. E aquilo foi entrando no coração daquele jovem até um dia que ele pega e toma a decisão: eu quero conhecer essas coisas. Eu quero sair da casa de meu pai. Eu quero ir para longe da casa de meu pai para ver o que existe nesse mundo, para ver as coisas que existem para eu experimentar. E é por isso que ele pede a parte que lhe cabe na herança. Nós temos que ter um certo cuidado, por quê? Porque muitas vezes nossos ouvidos são bombardeados por coisas que às vezes nos levam a querer experimentar coisas que estão distantes daquilo que o Pai tem para você. Coisas distantes daquilo que Deus tem preparado e reservado para você. Não são poucos os casos, irmãos, de pessoas que saem da presença do Senhor, que se afastam da presença do Senhor, para ir conhecer as coisas que estão no mundo aí fora, imaginando que aquelas coisas que são boas, imaginando que naquelas coisas eles encontrarão algum tipo de alegria ou de felicidade, o que na verdade é uma mentira. Nós vamos ver que a palavra diz que aquele jovem ele pega tudo que tem e ele sai. Então, com os seus bens, com as suas riquezas, com tudo aquilo que ele tinha. Mas logo ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, ele vai trabalhar para alimentar povos. E a palavra vai dizer que a fome e a necessidade dele era tanta que ele desejava se alimentar das bolobras que os porcos comiam, mas nem isso
eles davam para aquele jovem. Nem isso eles concediam para aquele jovem. Porém, quando ele saiu da casa do pai, ele saiu numa situação de abastança. Ele saiu numa situação abençoada. Ele saiu numa situação boa. Todos que nós que estamos na casa do pai, às vezes não percebemos, às vezes não notamos o quão abençoados nós somos, o quão felizes nós somos. E muitas vezes nós queremos pegar aquilo que o pai nos deu e sair para fora, para gastar com aquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas têm dons, Deus usa, Deus abençoa, chega em determinado momento, ele diz, não vou ficar mais, não vou permanecer mais, vou sair, vou procurar, vou ver o que tem lá fora. Quantos cantores nós sabemos que hoje estão no secular, mas que começaram a cantar na igreja, que usavam o seu dom para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, mas de repente decidiu pegar tudo o que tinha e ir adorar outras coisas, outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Quantas pessoas estavam na igreja, tiveram suas vidas abençoadas, às vezes chegaram aqui com vícios, com a vida toda destruída, toda acabada. Deus liberta dos vícios, limpa a pessoa, restaura a vida dela, abençoa, mas chega em determinado momento, ela fala, não quero mais, vou sair, vou para o mundo, vou para outro lugar. O interessante é que no momento que a pessoa chega, ela é bem recebida. No momento que ela chega, ela é bem recebida. Por quê? Porque ela está diferente. Ela tem um diferencial. Ela tem a bênção que ela alcançou na casa do Senhor. Seja dons, seja aquilo que Deus fez, seja aquilo que Deus colocou na vida da pessoa. Fato é que ela não está como as pessoas lá fora. Fato é que ela não está como aqueles que eles vão encontrar quando ela chegar lá. Porque quando você vem, Deus te abençoa, Deus te honra, Deus transforma a sua vida. Então, por mais que a pessoa diga, a igreja não transformou minha vida, transformou, não mudou minha vida, mudou. É que você às vezes não está percebendo as riquezas, a bênção que o Pai te deu. E às vezes estamos pedindo, dá minha parte que me cabe na herança, para ir gastar lá fora com coisas que não são interessantes. O detalhe é que quando você fica semelhante a eles, quando você gasta os seus bens, os seus dons, você muitas vezes não tem mais o mesmo valia, o mesmo valor que tinha quando você chegou. Aqueles amigos que te receberam alegres, dando cabelo nas suas costas quando você chega, daqui a um tempo vão olhar para você e não vão estender as mãos, como estendeu outrora. Por quê? Porque você não tem para oferecer aquilo que você tinha para oferecer no começo. Você não tem para dar aquilo que você tinha para dar no começo. E muitas vezes você é deixado de lado, você é feito como esse filho pródigo. Não tendo mais aquilo que lhes agrada, não tendo mais aquilo que lhes oferecer, eles não te dão o mesmo reconhecimento, o mesmo valor. E não te ajudam nos momentos da sua necessidade. Não te ajudam no momento que você está precisando. Mas detalhe, aquele filho vai dizer a palavra que ele veio na situação que ele estava, ele cai em si. Ele olha para a situação que está e fala, na casa do meu pai não era assim. Até os seus serviçais, as pessoas que trabalham para ele são felizes. E por que que eu, sendo filho, vou continuar padecendo aqui onde eu estou? Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e pedir para ele que me aceite como um dos seus empregados. O problema de sair, a dificuldade de voltar, muitas vezes é essa. Porque ele saiu como filho. Mas quando ele está lá fora, ele imagina, o meu pai não vai me receber como filho. Não tem como eu voltar, por quê? Porque se eu voltar eu não vou ser filho mais. E quantas pessoas não voltam para a casa de Deus, justamente por esse pensamento. Mas quando eu estava lá, eu fazia isso, eu era aquilo, eu estava em tal posição. Como que agora eu vou voltar? Não tem como eu voltar. Você não vai mais aceitar. Não vou ser aceito da mesma maneira. Não vou ser recebido da mesma maneira. Imagino que esse era o pensamento que tinha no coração daquele jovem. Tanto que ele fala, eu vou chegar diante do meu pai e falar, eu não me mereço mais ser chamado filho seu. Aceita-me como um dos seus empregados. E quantos, meus irmãos, estão presos no orgulho, presos em diversas situações, porque saíram da presença e agora temem voltar, pensando, será que eu vou ser recebido? Será que eu vou ser aceito? Será que há espaço, que há um lugar para mim na casa do Senhor ainda? Será que meu pai vai me aceitar?
Mas o detalhe é que a palavra vai dizer que quando ele estava chegando, o pai, vendo ele ainda longe, foi correndo ao encontro dele e o abraçou. Abraçou, mandou que os serviçais viessem, colocassem um anel no seu dedo, colocassem vestes novas dele e os sandálias nos seus pés. Recebeu a ele não como um empregado, mas antes que ele falasse nada, já demonstrou que ele, apesar de ter se afastado, continuava sendo filho. E Deus recebe ele, recebe cada um daqueles que se afastam da mesma maneira, com alegria no coração, dizendo: você ainda é filho. Você pode voltar aqui na casa do pai para você. E ele manda matar os seus soldados e faz uma festa. E o irmão mais velho que estava no campo, quando volta, vê a festa, fala assim: o que está acontecendo? Pergunta para um dos empregados: ele fala: o teu irmão que retornou e o teu pai matou o bezerro cevado para comemorar. E ele se revolta, porque fala: mas ele gastou todo o dinheiro do meu pai, uma vida desordeira, agora volta e meu pai dá uma festa? Como assim? Como é possível isso? Como meu pai faz isso? Para mim ele nunca deu nada, agora para esse jovem que gastou tudo, ele dá uma festa? Meus irmãos, é muito grave quando nós estamos numa situação semelhante a esses jovens. Que quando vemos alguém retornar para a casa do Senhor, às vezes apontamos e dizemos: nossa, mas ele fez o que fez, ela fez o que fez, agora quer voltar. Ela fez isso, ele fez aquilo, e agora quer retornar. Imaginando que não pode ser recebido com a festa e a alegria que Deus recebe, que nós recebemos quando o irmão volta. Coisa mais alegre é quando a gente vê alguém que volta à casa do Senhor. Porque quando ele está afastado, é como se o pai disse: se meu filho estava morto e reviveu. Aqueles que se saem na presença do Senhor e estão presos no engano, eles estão mortos e precisam ser revividos. E quando eles retornam, a nossa alegria deveria ser a mesma do Pai, em receber, em abraçar, em dizer: você é bem-vindo, há espaço, há lugar para você aqui. Da mesma maneira que você era amado, quando saiu, você continua sendo amado, você continua sendo querido, continua sendo importante, e há espaço na casa para você. Mas infelizmente, muitas vezes a situação do nosso coração é mais inclinada para o irmão mais velho, ao invés de ser como o do pai. Olhando para a situação e falando assim: não tem como. Será que o pastor vai receber ele de novo? Vai ser um obreiro um dia de novo? Será que vai colocar ele no púlpito um dia de novo? Será que vai dar oportunidade para ele louvar novamente? Glória a Deus que seja restaurado, restabelecido e volte a fazer as coisas que fazia antes. Porque se o nosso coração está desse jeito, nós estamos igual à igreja de Éfeso. Tenho visto as suas obras, aquilo que você tem feito, mas uma coisa eu tenho contra você: você deixou o teu primeiro amor. Porque o teu primeiro amor não está mais como o do pai, que aceita aqueles que se afastaram com carinho e amor, mas está como do irmão mais velho, achando que você está aqui por causa do seu merecimento, por causa das coisas que você faz, e não pelo sacrifício que foi feito naquela cruz por você. Não é as nossas capacidades. Não é aquilo que eu faço. Não é porque eu estudo, porque eu prego, porque eu faço alguma coisa, que eu mereço alguma coisa por ele. Eu não sou digno de nada daquilo que ele fez por mim. Foi por amor que ele fez, que ele sacrificou. E é por amor que ele fez por cada um que está perdido também. E é muito grave isso, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos a um passo de ser esses que vão cair lá fora e se afastar da presença. Hoje nós podemos estar aqui julgando, dizendo, falando, mas se nós não tomarmos cuidado, como diz a palavra em Coríntios, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Porque é muito triste, eu imagino esse jovem, o coelho não passou distante da casa do Senhor. Eu fico imaginando esses irmãos, porque eles não têm passado por estar distante da presença do Senhor. Eu estava vendo hoje e apareceu um vídeo daquela moça, cantora Anitta. Já ouviu falar dela? Já? Sabe onde ela começou? Na igreja. E ela dando um testemunho falando que ela procurou todas as coisas, na bebida, nos prazeres, em tudo, mas tem algo no coração dela que não pode ser preenchido. Que através da fama ela está procurando preencher esse vazio.
que através dos desejos da carne ela estava tentando preencher esse vazio, e nada preenchia esse vazio. Porque aquele que começou, aquele que entende, aquele que conhece o que é o amor de Deus, não vai encontrar nada semelhante lá fora. Você pode até tentar, pode se escaldar do que tiver aí, mas nada preenche esse vazio. Ela tem fama, ela tem riqueza, ela tem tudo que uma pessoa imagina que pode ter, mas o coração dela fala, eu tenho um vazio aqui dentro, que nada disso consegue preencher. Porque é só Deus que pode preencher isso. E quando as coisas para aqueles que estão lá fora começam a dar errado, muitas vezes eles voltam. Mas o problema maior é quando tudo continua dando certo. E muitas vezes fica preso ao ponto de não conseguir voltar. A Bíblia vai falar de um homem, em Eclesiastes, capítulo de número 1. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Ao longo do capítulo 2, esse homem que é Salomão, ele vai continuar dizendo, tudo aquilo que o meu coração desejou, eu dei. Tudo aquilo que a minha carne desejou, eu lhe ofereci. Porém, em nada disso eu encontrei contentamento. Tudo é vaidade. Aquilo que aquele jovem foi procurar lá fora, Salomão tinha condição, ele disse, eu experimentei tudo. Tudo que eu quis, tudo que eu desejei, tudo que eu almejei. Queria mulheres, eu tive 300 esposas, 700 concubinos. Queria festas, qualquer um poderia vir na minha presença e fazer a festa e eu me alegrar do jeito que quis. Tudo que o meu coração quis fazer construções, eu fiz grandes construções, grandes monumentos. Procurei toda a sabedoria, ser mais sábio que todos os homens, e isso não me valeu de nada, é tudo vaidade. E é interessante que ao longo, depois, a palavra vai dizer que Deus por 2 vezes exortou Salomão, falando para ele retornar. E ele se recusou a voltar às primeiras obras, às primeiras práticas. Por quê? Porque o seu coração estava cheio demais com aquelas coisas, que já não sentia mais forças para retornar. Eu imagino que essa moça, ela está da mesma maneira, porque para ela retornar para a casa do pai, ela tem que deixar a terra distante para a qual ela foi. Repare que aquele jovem, ele fala que ele foi para uma terra distante, não foi para uma terra próxima. Então não tinha como ele voltar para a casa do pai e continuar naquela terra. Ele tinha que abandonar aquelas coisas para conseguir voltar. E muitas vezes foi dando tão certo para a pessoa distante da casa do pai, que ela fala, eu não tenho como deixar tudo isso aqui para retornar e prefere ficar com vazio no coração. Ó, com tristeza é essa pessoa terminar os seus dias nessa condição. Qual melhor seria a misericórdia de Deus, que muitas vezes ele fala assim, olha, não vou deixar tudo isso aqui certo para você, porque se continuar dando certo, você vai continuar distante. Se continuar tudo ok, você vai continuar distante. Então, às vezes, ele permite que quando nos afastemos, as coisas deem errado. E glória a Deus por isso, porque aí você lembra que na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem sustento, na casa do Pai você tinha alegria. O problema é quando você continua lá fora e tendo as alegrias da carne e não sentindo falta do que você só tinha na casa do Pai. Hoje é um chamado de Deus para cada um de nós para pensar onde está o nosso coração, para onde nós estamos olhando, para o que nós estamos mirando. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 16, vai falar da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não provém de Deus, mas é do mundo. E muitas vezes nossos olhos, a nossa carne, está inclinada somente para as coisas dessa vida, somente para as coisas dessa terra. E é por isso que nós estamos perdendo a alegria e o gozo que está na casa do Pai. Não reconhecendo o prazer e a alegria que é poder estar na presença dele. Existe um ditado aí fora que as pessoas dizem que só dá alguém depois que perde. Não queira perder essa presença para você. Valorize hoje que você está aqui. Porque o versículo 17 vai falar, o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo isso que está oferecendo, tudo isso que está sendo oferecido, tudo isso que salta aos nossos olhos é passageiro. Veja, Salomão foi um dos homens mais ricos, foi o mais rico da época dele. Não houve homem com maior riqueza que Salomão. E ele olha para tudo isso e fala, a gente ainda
muitas vezes a gente está se matando por causa das coisas dessa terra, mas está esquecendo o maior presente, o maior tesouro, que é a presença de Deus na sua vida e aquilo que foi conquistado por você naquela cruz, que é a salvação e a vida eterna. Se as coisas dessa terra estão tirando os seus olhos da salvação e da vida eterna, pare de olhar para isso. Asaf vai dizer que ele quase se desviou, por pouco os seus pés não vacilaram, por quê? Porque ele começou a olhar demais para aquilo que o ímpio estava fazendo, que não tinha dificuldade, que não tinha lutas, que parecia que tudo era fácil para ele, que olhando as coisas que essa vida tinha para oferecer, falando, olha, ele está bem, está tudo certo, está tudo ok para ele, e para que eu tenho que conservar uma oração fiel, então? Para que eu tenho permanecido firme na presença do Senhor? Olha os ímpios, nem na morte dele parece que eles têm dificuldade. Até que a palavra diz que ele chegou na casa do Senhor. Quando ele chega na igreja, ele olha, ele lembra, ele recorda e fala assim, então eu lembrei os filhos deles. Eles estão andando por caminhos escorregadios, a qualquer momento eles podem cair. E o que será da alma desses se caírem distantes da presença do Senhor? Porque essa vida, meus irmãos, é muito transitória e passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o nome do seu bisavô? Ou da sua bisavó? Ou do seu tataravô, então, do seu tataravô? Sabe? Não lembra? Não. E faz parte da sua família. Provavelmente há 100 e poucos anos atrás eles eram ricos. E hoje você não lembra nem o nome deles. Por que você está dando tanto valor para as coisas aqui, se há 2 ou 3 gerações nem o seu nome vão se lembrar? Nessa terra. Mas se você estiver alcançado os tesouros celestiais, lá no céu haverá um livro que o seu nome está escrito lá, e quando você chegar lá, Deus vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. E às vezes a gente está trocando isso, que é tão grande, por coisas tão passageiras que tem aqui, não se atentando que o maior tesouro é aquilo que está preparado para cada um de nós na eternidade. Não deixe que as coisas desse mundo ofusquem o brilho que há no céu sobre a sua vida. O brilho daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aquilo que Cristo conquistou na cruz é muito maior do que tudo aquilo que essa terra pode oferecer. Nenhum dos tesouros dessa terra se compara com aquilo que está preparado para nós. A Bíblia vai dizer que olho não viu, ouvido não viu, e nem tocou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aquilo que Deus tem preparado para nós, nada dessa terra ainda experimentou. Mas às vezes a gente fica preso demais naquilo que Paulo disse, esses sofrimentos leves e momentâneos. Que a palavra diz que eles não podem se comparar com a glória que há de se revelar. Aquele filho, enquanto estava distante da casa do pai, passou pelos sofrimentos, mas quando ele voltou, ele encontrou gozo no seu filho. Você pode ser o que quiser distante da presença do Senhor, mas filho, é só quando você volta para ele. Você pode achar que as coisas daí podem te satisfazer, mas a verdadeira alegria é só na presença do Pai. Ah, mas pastor, essa luta nós temos dificuldade, nós temos lutas nessa vida. Temos. Não estou dizendo para você que você vir para cá, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter desafios. Vai ter. Isso está sujeito a todo ser humano. Mas a questão não é somente aquilo que vai acontecer aqui. E depois daqui? Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor. Porque Ele enxugará com nossos olhos todas as lágrimas. Então nós receberemos o corpo glorificado, assim como de Jesus é. Então nós chegaremos naquele dia, imagina que nós iremos para Ele. Imagina chegando naquele dia, nós vamos embora. Teve dificuldades, mas valeu a pena. Teve desafio, mas valeu a pena. Foi difícil renunciar à carne, mas valeu a pena. Foi difícil abrir mão de algumas coisas dessa vida, mas valeu a pena. Porque isso que eu estou conquistando aqui é muito maior do que todas as coisas que me foram oferecidas enquanto eu estava lá. Então não deixe que o inimigo enche o teu ouvido, o teu coração, para que você queira sair, para que você queira se afastar. Apegue-se a Deus, aproxime-se cada vez mais do Pai. E pelo amor de Deus, não viva como empregado na casa do Pai.
pai, não, porque ele te chamou para ser filho. O filho mais velho, ele se via como empregado, mas ele não desfrutava do prazer de ser filho. Por quê? Porque para ele era só o compromisso de ir, de trabalhar, mas não de ter relacionamento com o pai. E Deus te chama para isso, para ser filho, para poder conversar com o pai, para poder ouvir a voz do pai, para poder sentir o abraço do pai, para sentir acolhido pelo pai, ajudado, socorrido em todo tempo, em todo momento. Mas para isso nós precisamos tomar uma mudança na nossa atitude, no nosso modo de se aproximar de Deus. O conselho em Éfeso é sempre válido para nós em todo tempo. Lembra-te de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Aquela alegria que você sentia quando vinha à casa de Deus, volta. Aquele gozo que você sentia que estava na presença de Deus, volta a buscar isso. Aquilo que você sentia quando você começou, volta a isso. Relacionamento de pai com filho que Deus tem com você é esse. Quando você tinha gozo, alegria, vontade, desejo, intenção, quando orar era um prazer, quando louvar os hinos era um prazer, quando ouvir a palavra era algo que saciava, enchia o teu coração, volta a praticar as primeiras obras. Volta, filho pródigo, para a casa do Pai. Que não sejamos o filho pródigo que continuou na casa do Pai, mas que sejamos aquele que permanece na casa do Pai, como aquele que retornou nos braços do Pai, alegre por estar na presença do Pai, regozijando na presença do Pai, vivendo como filho realmente. Há muito mais que o céu pode te oferecer do que aquilo que a terra está tentando ofuscar diante de suas olhos. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Deus se resume a essa terra, nós seríamos mais felizes. Mas glória a Deus demais. Nossa esperança é de Deus de vida eterna, de uma glória eterna, de algo que não vai passar quando os meus olhos aqui fecharem. Quando os meus olhos aqui fecharem, eles vão se abrir nos céus. E eu poderei contemplar a glória do Senhor. Para encerrar, tem um testemunho que eu vi, eu achei muito impactante. Aquele cantor Cleiton Queiroz, Cleiton Queiroz, ele está dizendo que uma pessoa perguntando para ele, você não ora para Deus, você não se entristece, né? Porque você louva a Deus, mas você é cego. Não se entristece de repente porque Deus não restabeleceu a tua visão, não te curou, não te devolveu a visão? Ele falou, não. Porque quando os meus olhos forem abertos, a primeira coisa que eu vou ver é o rosto de Jesus. Glória a Deus. Ele não estava firmado somente nas coisas dessa terra. Porque ele olhava e falava assim, aqui eu posso não ver, mas quando os meus olhos se abrirem, é o rosto dele que eu vou contemplar. Quando os meus olhos se abrirem, não é as coisas que aqui estão, é aquilo que João contemplou que eu vou poder contemplar. Então, que a nossa esperança esteja sempre isso, que um dia nós o veremos face a face, contemplaremos como ele é, e que aquilo que nós estamos passando aqui é temporal, é passageiro, mas há uma glória eterna preparada para cada um de nós. Se agarre nessa esperança, não se abate na casa do Pai, não deixe de buscar a presença do Pai, porque tem muito mais do que ele pode te oferecer, do que aquilo que o inimigo está tentando te dar. Que Deus te abençoe poderosamente e que você permaneça e que você não caia em nome de Jesus.